Vascaíno, já preparou o secador? Daqui a pouquinho, Ituano e Londrina, lá no Estádio do Café, e os olhos dos torcedores vascaínos soltados aí para esta partida. A gente vai falar muito aqui sobre a conclusão da 37ª rodada. Vamos falar aí também sobre a informação que a gente teve hoje lá no STJD, o julgamento envolvendo Ceará e Cuiabá. Laureano, os casos são idênticos, a gente vai explicar aqui tudo certinho para você, torcedor Cruz Maltino, e hoje uma notícia que pegou todo mundo de surpresa. Você que está esperando aí um treinador de ponta, como Marcelo Galhardo, entre outros aí, olha, sabe qual nome hoje foi ventilado no Vasco da Gama para poder substituir o Jorginho? Jair Ventura. 2023 promete, torcedor do Vasco. Então nos acompanhe até o final, deixe o seu like ou o seu dislike, ative o sininho, nos dê uma oportunidade, se inscreva no nosso canal e vamos que vamos aí. Pessoal, ontem o Vasco entregou a paçoca contra o Sampaio Corrêa. Agora, meus amigos, é ficar com o secador ligado. O Ituano não pode vencer hoje. Se o Ituano vencer, a gente vai lá para São Paulo na próxima rodada, tendo aí confronto direto. Vamos jogar pelo empate? Vamos, mas é confronto direto. E é o seguinte, o Ituano promete com tudo hoje para cima do Londrina. Com esse resultado aí de ontem, o Londrina passou a ter chances também, caso o Bahia não vença hoje a equipe do Guarani, então tem duas vagas aí em aberto, torcedor do Vasco. Hoje os jogadores do Vasco ganharam folga, né? Jogaram muito bem ontem, então ganharam folga. Treinador Jorginho aí vai ter dois desfalques, né? Se é que a gente pode dizer que é desfalque por esse jogo contra a equipe do Ituano. O Edmar não joga e o Quinteiro também não joga. Então esse jogo pode marcar aí a despedida desses dois atletas aí. O seguinte, meus amigos, a situação lá do STJD. Deixa eu explicar aqui para vocês. Hoje houve o julgamento envolvendo Ceará e Cuiabá, que aconteceu lá no Castelão. E é o seguinte, o STJD não puniu o Ceará com pontos, tá? A punição foi a seguinte, o Ceará perdeu 6 mandos de campos e foi multado aí em R$ 100.000. Laureano, isso abre jurisprudência para o jogo envolvendo Vasco da Gama e Sport, que vai ocorrer o julgamento na próxima semana. Gente, são casos semelhantes, sim, mas o que aconteceu lá na Ilha do Retiro é um caso aí com maior intensidade e gravidade, porque a situação lá na Ilha do Retiro simplesmente foi para fora de campo. Além da torcida ter invadido, os jogadores do Vasco da Gama ficaram presos dentro do vestiário, coagidos, sem poder sair da Ilha do Retiro. Então, são casos semelhantes? São semelhantes, mas semelhantes não significa dizer que são iguais aí. E o julgamento foi muito apertado. Foram 5 desembargadores aí que fizeram o julgamento hoje e foi 3-2, certo? 3-2. Então, tudo pode acontecer.
nessa situação aí do jogo entre Vasco da Gama e Sport. Lamentavelmente, o Vasco da Gama, repito, não se manifestou da forma como deveria se manifestar para colocar aquela pedra, certo, na súmula, mas as imagens foram para a Procuradoria do STJD, certo? O lance lá do massagista sendo agredido, perfeito, do Vasco da Gama. Então foram episódios aí que a gente não viu lá no Castelão. Além do ônibus do Vasco da Gama ter sido aí alvo de arremesso de pedras aí. Certo, torcedor? Então é o seguinte, a gente fica aguardando. Espero aí que o Ituano empate hoje ou que o Ituano perca para o Vasco da Gama sacramentar essa situação e traçar o seu planejamento para 2023 sem depender desses pontos aí. E é o seguinte, por falar aí em planejamento para 2023, ontem, conforme eu falei no vídeo na parte da manhã, ficou sem clima para o Jorginho continuar sendo treinador do Vasco da Gama em 2023. O Jorginho não deve continuar no Vasco da Gama. Torcida ontem vaiou, chamou o Jorginho de burro. O Jorginho aí que simplesmente eu tenho muito respeito por ele, mas não repete nenhuma escalação. E hoje, eis que surgiu, você que está esperando aí, Sampaoli, Jorge Jesus, Marcelo Galhardo, hoje surgiu o nome do Jair Ventura como possível substituto aí para o treinador Jorginho. Isso mesmo, a gente coloca aqui, ó, notícia que veio lá de Goiânia, a informação que Jair Ventura, mudança de rota, pega torcida de surpresa e Vasco manda real sobre o que pensa. Então, a Net Vasco correu para desmentir essa notícia, mas se cogitou hoje a possibilidade de Jair Ventura, o nome dele foi especulado aí no noticiário esportivo como treinador do Vasco da Gama para o próximo ano. Eu não entendi, acabei de assistir o vídeo do meu amigo Mário Coelho, por que ele não colocou o Ventura hoje na capa, especulado no Vasco, né? Então é o seguinte, 2023 a gente vai cobrar aqui. O Vasco foi vendido, quiseram vender o Vasco da Gama, não quiseram? A gente vai cobrar aqui sistematicamente, de manhã, de tarde e de noite. A gente quer treinador de ponta, quer time de ponta, certo? Já basta essas mudanças que não foram feitas aí pela 777 Parques. A manutenção aí do Carlos Brasil, que vai ajudar na montagem do elenco para o ano que vem, certo? Jogadores com cláusulas automáticas aí renovando com o Vasco. E o Luiz Melo como CEO. Era o CEO do Salgado, agora é o CEO da SAF. Jair Ventura, hein? Vamos cobrar, hein? Fica atento, torcedor do Vasco. E secador hoje para cima do Ituano, porque senão é confronto direto lá em São Paulo e de repente a gente vai ter que rezar pelos pontos lá no STJD. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.